Olá pessoal, este vídeo foi elaborado para a apresentação do Seminário Integralizador 4 do curso de Licenciatura em Ciências da Computação, quarto semestre da UNEB. O tema é Aspectos da reutilização na orientação a objetos, uso de componentes e frameworks. Introdução. Neste vídeo apresentaremos de maneira simplificada um breve relato dos aspectos da reutilização na orientação a objetos, informando definições, mostrando as principais características que possibilitam a reutilização dos códigos, bem como o uso de componentes frameworks, mostrando a sua importância na programação orientada a objetos, otimizando o gerenciamento e manutenção, facilitando assim as possibilidades de sua reutilização. Nosso objetivo é apresentar de forma coerente o uso de componentes e frameworks, os padrões e metodologias que contribuirão em seu processo evolutivo. Breve relato da história de orientação a objetos. A orientação a objetos, OO, foi concebida na década de 70. Origem na linguagem Simula 67, década de 60, na Noruega, que já implementava alguns conceitos da OO, criada por Ole Johan Dahl e Christian Nygaard. Simula 68 foi a primeira linguagem a suportar os conceitos da OO. Smalltalk, criada pela Xerox, popularizou e incentivou a OO. Outras linguagens OO, C++, Object Pascal, Delphi, C, Java. Java, de fato, popularizou a orientação a objetos. O que é a orientação a objetos, OO? O paradigma da orientação a objetos, ou programação orientada a objetos, POO ou OOP, eleva a programação e o desenvolvimento de sistemas para um novo patamar. A OO é um mecanismo moderno que ajuda a definir a estrutura de programas baseada nos conceitos do mundo real, sejam eles reais ou abstratos. A OO permite criar programas componentizados, separando as partes do sistema por responsabilidades e fazendo com que essas partes se comuniquem entre si por meio de mensagens. Essas partes do sistema são chamadas de objetos. O paradigma de objetos baseia-se nos seguintes conceitos: classes, objetos, herança, polimorfismo. Classes. Uma classe é um gabarito para a definição de objetos. Através da definição de uma classe, descreve-se que propriedades ou atributos o objeto terá. Uma classe mantém dois elementos importantes. Estrutura. Uma estrutura deve representar os atributos que descrevam a classe. Comportamento. Representa os serviços que a classe suporta. Objeto. Objeto é definido neste modelo como um conceito, abstração ou coisa com limites e significados bem definidos para a aplicação em questão. Objetos têm dois propósitos: promover o entendimento do mundo real e suportar uma base prática para uma implementação computacional. Não existe uma maneira correta de decompor um problema em objetos. Esta decomposição depende do julgamento do projetista e da natureza do problema. Todos os objetos têm identidade própria e são distinguíveis. Herança. A herança é um mecanismo que permite que características comuns a diversas classes sejam agrupadas em uma classe base ou superclasse. A partir de uma classe base, outras classes podem ser especificadas. Cada classe derivada ou subclasse apresenta as características, estruturas e métodos da classe base e acrescenta a elas o que for definido de particularidade para ela. A herança permite implementar a funcionalidade da sua classe, de tomar emprestado o resto da estrutura e comportamento de classe de nível mais alto. Polimorfismo. Polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, assinatura, mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada.
usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse. Um dos conceitos mais complicados de se entender e também um dos mais importantes é o polimorfismo. O termo polimorfismo é originário do grego e significa muitas formas. Na orientação a objetos, isso significa que um mesmo tipo de objeto, sob certas condições, pode realizar ações diferentes ao receber uma mesma mensagem, ou seja, apenas olhando o código-fonte, não sabemos exatamente qual será a ação tomada pelo sistema, sendo que o próprio sistema é quem decide qual método será executado, dependendo do contexto durante a execução do programa. Vantagens da orientação a objeto: maior facilidade para a reutilização de código e, por consequência, do projeto. Possibilidade do desenvolvedor trabalhar em um nível mais elevado de abstração. Utilização de um único padrão conceitual durante todo o processo de criação de software. Maior adequação à arquitetura cliente-servidor. Maior facilidade de comunicação com os usuários e com outros profissionais de informática. Ciclo de vida mais longo para os sistemas. Desenvolvimento acelerado de sistemas. Possibilidade de se construir sistema muito mais complexo pela incorporação de funções prontas. Menor custo para o desenvolvimento e manutenção de sistemas. Agora vamos às desvantagens. Complexidade no aprendizado para desenvolvedores de linguagens estruturadas. Maior uso de memória RAM, por exemplo, para aplicações móveis em Java. Maior esforço na modelagem de um sistema OO do que estruturado, porém menor esforço de codificação, sendo uma vantagem. Funcionalidades limitadas por interface, quando estas estão incompletas. Problemas na modelagem. Dependência de funcionalidades já implementadas em superclasses, no caso de herança, implementações espalhadas em classes diferentes. Reutilização. Segundo Kruger, em 1992, o reuso de software é o processo de criação de software a partir de software já existente. Ao invés de construir do início, o termo reutilização de software é frequentemente confundido com reutilização de código. Com o surgimento e evolução dos padrões de projetos metodológicos mais ágeis, contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento da reutilização. Observou-se que os softwares seguem com frequência padrões similares, sendo assim possível a exploração e, consequentemente, a reutilização. A programação orientada a objetos permite a reutilização com amplitude de todos os tipos de informações encontradas na situação de desenvolvimento, possibilitando assim reutilizar não só os códigos, mas podendo fazer uso de requisitos, análise, projeto, planejamento de testes, interfaces de usuários e arquiteturas, ou seja, todas as atividades possíveis. Principais fundamentos, componentes e frameworks. Componentes. Definição segundo Grade Bosch. Uma parte física e substituível de um sistema que está de acordo com e provê a realização de um conjunto de interfaces. Definição segundo John Hopkins. Um componente de software é um empacotamento físico de software executável com uma interface pública bem definida. Definição segundo de Souza e Wills. Um pacote coerente de artefatos de software que podem ser independentemente desenvolvidos e entregues como uma unidade e que pode ser composto sem modificação com outros componentes para construir algo maior. Características de componentes. O desenvolvimento baseado em componentes se caracteriza na composição de partes já existentes, com a intenção de construir novas soluções combinadas, aumentando a qualidade e dando suporte ao rápido desenvolvimento, levando a diminuir o tempo de entrega do produto no mercado. Os sistemas que estão definidos através da sua composição permitem que sejam adicionados, excluídos e substituídos partes do sistema sem a necessidade de sua completa substituição.
auxiliando na manutenção dos sistemas de software, permitindo que os sistemas sejam atualizados através da integração de novos componentes ou utilização de componentes já existentes. Com o domínio da técnica de desenvolvimento de componentes, alguns métodos surgiram para orientar o processo de criação de componentes de software, tais como Catalysis e o Unified Process, independentemente dos métodos adotados para o desenvolvimento de componentes de software. Os componentes reutilizáveis são grupos em frameworks para programar o funcionamento modelado pelo próprio e permitem adaptar e adequar aplicações de acordo com as necessidades do cliente, fator importante para o sucesso do projeto. Exemplos de modelos de componentes: Sun Enterprise e Java Beans, Microsoft Decon, OMG Corba Specification, componentes Go, ActiveX, Java Beans, componentes de negócios, objetos Corba, aplicações inteiras, Excel e PowerPoint. Frameworks. Definição segundo Grade Bosch: um padrão arquitetural que provê um template extensível para aplicações dentro de um certo domínio. Definição segundo Desmond de Souza para framework baseado em componentes: de maneira geral, um framework baseado em componentes é uma colaboração na qual todos os componentes são especificados através de modelos de tipos. Alguns deles podem vir com suas próprias implementações. Para se usar o framework, conectam componentes que satisfazem as especificações. Fazer um novo framework, em vez de usar um que já existe, é ignorar o objetivo de alcançar da melhor forma possível a reutilização, mas permanecendo ainda a questão de inovação. Os frameworks ajudam na reutilização, sendo um aplicador não acabado formado por estruturas e funcionalidades, agrupado que contribuem entre si para proporcionar a funcionalidade final. O desenvolvedor tem que ter em mente o princípio básico, permitir os aspectos funcionais do domínio da aplicação, cabendo ao framework a função de fornecer infraestrutura técnica necessária para o mesmo, que torna o processo de desenvolvimento mais rápido ao desenvolvedor da aplicação. Exemplos de framework e suas funcionalidades. O Hibernate é um framework para mapear objeto relacional escrito em Java. Está disponível também em Net, com o nome Hibernate. O mesmo tem como função facilitar o mapeamento dos atributos entre uma base tradicional de dados relacionados e um modelo objeto de uma aplicação mediante o uso de arquivos XML ou anotações Java. Hitfaces, MyFaces, Struts, Spring, JDBC também são exemplos de frameworks. O propósito principal de desenvolver aplicações, permitindo que as aplicações sejam desenvolvidas mais rápida e mais fácil, e deve ter resultado em uma aplicação de qualidade superior. Conclusão. Concluiu-se que para conseguir um rápido processo de desenvolvimento de novos sistemas, é necessário que sejam construídos a partir de classes existentes que possam ser adaptadas às circunstâncias. Para um software desenvolvido baseado em repositórios, é de suma importância o uso de ferramentas automatizadas, pois elas tornam rápido e fácil o trabalho de personalização de uma interface gráfica padrão. Sistemas devem ser construídos de maneira que possam ser mudados rapidamente e facilmente sem problemas de manutenção. Enfim, absorvemos que a reutilização é importante no desenvolvimento de software. As possibilidades que a mesma proporciona quando aplicada junto a um determinado componente em um framework. Os métodos de desenvolvimento tornam-se ágeis de acordo com os padrões esperados em cada projeto. Bem, essa é a nossa contribuição. Agradecemos pela atenção de todos.